Natan, você conversou hoje com o secretário da SASC, né, o futuro, o ex-deputado estadual João de Deus. A primeira conversa do Natan com o presidente regional do PT foi sobre as prioridades da Secretaria de Assistência Social, onde ele assumiu o cargo a partir do mês de julho. Vamos acompanhar. Já conheço já a sua estrutura, os desafios que ela representa, seguramente agora fazendo a transição com a secretária Regina, que também já tem um planejamento. O próprio governador pediu para a gente seguir o planejamento que já existe, não inventar absolutamente nada. Essa secretaria já trabalha em consonância também com outras secretarias e com o Ministério do Desenvolvimento Social, de forma que nós vamos estar trabalhando em cima, né, dessa, digamos assim, desse planejamento que já existe. O que nós vamos estar fazendo agora durante essa semana e a semana que vem é buscando as informações para que a gente possa ter uma transição e a gente não perca tempo tão logo a gente tome posse. Esse é o maior desafio que eu tenho nesse momento, né? A ideia é trabalhar sempre a assistência social, mas focando a emancipação, que é o que o governo federal trabalha, o governo do estado também, para que a gente possa ter as famílias se emancipando e não tenha que ficar dependendo de ajuda financeira do governo do estado. Bom, tá aí um pouco aí do que ele imagina, né, à frente da gestão da SASC a partir do mês de julho. Uma outra conversa do Natan foi sobre a indicação dele. A indicação dele e a saída de Regina Souza mexe com o PT histórico? Continua contemplando o PT histórico? Ele falou sobre o assunto. Das pessoas que ocupam cargos dentro da SASC, especialmente cargos importantes como superintendência, de pessoas que também são filiadas ao PT. Você tem lá, por exemplo, a ex-secretária Janaína, que é da área da assistência social, ela é assistente social, ela coordena essa área. Você tem a Giovana Gaioso, que também já foi secretária da assistência social, e está lá como cuidando da parte do idoso. Nós temos a Sônia Terra, que foi secretária de Cultura, está lá também cuidando de uma outra área. Nós temos a Assunção, que é do combate ao racismo, também está cuidando lá também dessa área. Então, quando você começa para pensar assim, todas as áreas lá praticamente estão preenchidas com quadros do Partido dos Trabalhadores e que tem um domínio total, né, em cada um desses setores, para que nós possamos implementar essas políticas públicas que são demandadas pela população. Bom, Natan, tem várias informações, e essa última agora, para a gente comentar, é ele falando sobre 2026. Se vai ser candidato ou não, acompanhe. Eu fiz um compromisso, eu praticamente já estava fora de cogitação, candidatura a deputado, e nesse sentido, assumindo a SASC, fica completamente fora de cogitação a candidatura. Eu vou me dedicar, é um ano e meio, né? Um ano e meio que resta do atual governo. Se eu for ser candidato, obviamente que não teria nenhum sentido eu estar assumindo agora, porque a campanha até pode-se dizer que já começou, tem muita gente em campo. Então, estou abdicando, né? Vou conversar com todo o meu pessoal, para a gente estar tentando ver quem é que a gente pode estar ajudando, sobretudo todos os candidatos do meu partido, enquanto militante, mas não temos mais pretensão de ser candidato a deputado estadual. Olá. Natan, foram várias informações aí do futuro secretário da SASC, né? Várias informações, né? O que chama a atenção, primeiro, essa transição que já começou. Inclusive, ontem nós mostramos aqui no Flagra do Dia o encontro do ex-deputado João de Deus, presidente do PT, com o governador Rafael Fonteles, na missa de Corpus Christi. E hoje ele confidenciou à nossa equipe que, durante esse encontro, recebeu ali as últimas orientações do governador antes do anúncio oficial. Foi até um pedido do próprio João de Deus para o governador que antecipasse esse anúncio, porque ele, inclusive, queria ter uma maior tranquilidade durante esse processo de transição na SASC. E visitar a SASC já com a informação confirmada pelo governador para evitar aqueles comentários, aqueles cochichos, né? E um outro detalhe,
o João de Deus diz que a indicação dele contempla, sim, o PT, inclusive citou alguns nomes históricos do PT, né? Que fazem parte da SASC e vão seguir, né, nas superintendências, né? Citou o nome de Giovana Gaioso, a própria Janaína Mapurunga, Assunção Aguiar, são alguns nomes do PT que seguirão na SASC sob o comando de João de Deus. Eu acho que talvez a informação nova aí, trazida pelo ex-deputado João de Deus, nessa entrevista concedida hoje à nossa equipe, é a confirmação que ele não vai ser candidato no próximo ano. Assume a SASC com um compromisso firmado junto ao governador Rafael Fonteles de permanecer na pasta até o final de 2026, até o final do mandato do governador Rafael Fonteles, para evitar descontinuidade, para evitar qualquer tipo de dificuldade nos trabalhos da SASC até o final do mandato. Então, o ex-deputado João de Deus, praticamente, né, nas palavras dele, vai deixar de lado a vida partidária, a vida político-eleitoral. Né? Ele termina o mandato de presidente do Partido dos Trabalhadores agora, no mês de julho. A partir disso, deve se dedicar somente à gestão da SASC, sem pensar na eleição do próximo ano. Quer dizer que o governador manteve ali, digamos, a formação básica da Secretaria de Assistência Social, leva para a titularidade no nome do PT Histórico. Não teve alteração nenhuma, não mexeu em nada. Isso, até porque João de Assim, Deus... não mexeu em nada, que eu digo de contemplar, né? Isso, de grandes modificações, Isso. melhor dizendo. Até porque o próprio João de Deus, ex-deputado, presidente do PT, ele já foi o comandante, já gestou, já geriu, melhor dizendo, a SASC, então eu acho que ele já vai chegar já sabendo realmente o que fazer. Até mesmo a própria mensagem ontem do governador, a qual ele publicou nas redes sociais, ele ressaltou que João de Deus tem sim a capacidade necessária de gerir essa SASC, até porque a SASC é sim, historicamente falando, uma pasta dos petistas raízes. É o que a gente vem observando nos últimos anos, é isso, até por conta então da importância que tem a Secretaria de Assistência Social, que é realmente aquele contato mais próximo da população, das pessoas em situação de vulnerabilidade social, até mesmo que é uma das pautas do Partido dos Trabalhadores, que é isso, de dar essa assistência social àquelas pessoas que mais necessitam. Então, justamente essa pasta, que é especificamente mais ligada aos petistas raízes, então já era de se esperar que também deveria continuar, depois dessas modificações, também com petistas raiz, que é João de Deus. Da mesma forma também os seus próprios superintendentes e também outros gestores. A expectativa é realmente que a SASC continue realizando esse trabalho e também possa ser mais ressaltada agora durante o ano de 2025 e também 2026, justamente para que o governador Rafael Fonteles coloque ali durante o seu plano de campanha para a reeleição justamente essas benfeitorias que a SASC vem realizando nos últimos anos. E aí vai realmente precisar de um gestor capacitado, que no caso aí foi essa indicação de João de Deus. Já exerceu, em outra oportunidade, o cargo, né, uma novidade para ele. A novidade é a metodologia de trabalho do governador Rafael Fonteles. A SASC em si não é novidade. João, a Secretaria do Trabalho que o Zé Santana vai ocupar, houve um desmembramento da SASC? Foi isso? Exato. Está no projeto, né, que ainda não foi aprovado, né, Natan, na Assembleia Legislativa. Já foi apresentado. Foi aprovado, falta só a sanção do governador. Exato. Foi aprovado na Assembleia, falta a sanção do governador. Como é de interesse do governador, naturalmente é rápido, apenas um protocolo, questão protocolada, ele sancionar e ser publicado no Diário Oficial do Estado. Derivou da SASC. Derivou. Era uma secretaria, né, tinha autonomia, era uma secretaria estadual de trabalho, já foi ocupado, inclusive, por nomes muito históricos da política piauiense. Roberto Varto John. Santos, Roberto John, Hélio Isaías, pastor Gessivaldo Isaías, já foram secretários do trabalho. Mas, naquela tentativa do então governador Rafael Fonteles de enxugar a máquina pública, logo nos primeiros dias de gestão, vinculou a Secretaria de Trabalho à Secretaria de Assistência Social, né, a SASC. Agora há novamente um desmembramento, se tornando então uma secretaria com total autonomia administrativa, financeira e que vai ser ocupada pelo petista Zé Santana, de olho em uma vaga na Câmara Federal. É pré-candidato, como a gente citou ontem aqui, ao cargo de deputado federal, herdou, entre aspas, os colégios que pertenciam à conselheira Rejane Dias, né, em um acordo aí com o Wellington Dias, acordo diretamente com o Wellington Dias. O Santana também já ocupou esse cargo. Secretário de Trabalho. Da Assistência Social. Já. A SASC ele já foi também secretário. já ocupou, né? Exato, se eu não estou enganado, no governo de Zé Filho.
Me parece que foi no governo de Zé O Wellington Filho. O Wellington Dias no também. segundo mandato O Wellington Foi. Dias, exato, ele foi secretário de assistência social, agora vai ficar com uma secretaria que é a área do trabalho, que normalmente cuida ali da qualificação, de alguns programas de qualificação, incentivo ao primeiro emprego, o Cine, né, Natan, vai ficar vinculado à secretaria. É uma pasta que dá a ele as condições de atuar em todo o Estado, está saindo da GESPESA, mas vai para uma Secretaria de Estado, já de olho em se viabilizar para a Câmara Federal. E uma das argumentações também é para que aconteça esse desmembramento, segundo próprios interlocutores do Palácio de Karnak, que é que essa nova Secretaria de Trabalho e Emprego possa também conseguir mais investimentos do próprio Ministério do Trabalho e Emprego. E aí dá para fazer uma atuação específica. A secretaria criada faz uma atuação específica. O Ministério do Trabalho, Enfrentamento Social. E aí justamente a explicação também do próprio governador é que aconteça esse desmembramento para que possa realmente conseguir mais investimentos e também, claro, atrair maiores investimentos, atrair também novos postos de trabalho. A expectativa aí é que durante esses primeiros meses, né, mais de 15 mil empregos sejam gerados de forma imediata. Então a expectativa é que consiga agora mais recursos justamente nessa pasta específica, que por conta então de estar atualmente ligada à SASC não pode receber esses investimentos federais. Então a expectativa é que consiga esses novos investimentos nos próximos meses. Só para complementar ainda sobre esse assunto da SASC, essas mudanças, né, nós procuramos também a ex-governadora Regina Souza, que deixará o comando da SASC. Ela evitou se manifestar, inclusive divulgou uma nota nas redes sociais, agradecendo as mensagens que tem recebido e as felicitações pelo trabalho que desenvolveu na SASC, mas prometeu se manifestar publicamente somente no final do mês, no dia 30 de junho, quando deixará o comando da secretaria. Será que ela vai dizer que tem que adiar para o dia 30, hein? Eu vi a explicação dela, né, Natan? Foi muito no sentido de que se ela for conceder entrevistas nesse momento para todo mundo que está solicitando, isso pode prejudicar a transição. Então, nesse momento, ela prefere focar na transição, repassar Ela todas as vai informações conceder para João de entrevista Deus. e vai fazer um pronunciamento único. Exato. Lá no último dia, ela faz esse disponível, pronunciamento, está disponível para para essas entrevistas. entrevistas. Vamos aqui tratar de algumas questões assim, em relação ainda a essa saída da Secretaria de Regina Souza. Tem mágoa? Não, até porque é o fim de um ciclo, né, Douglas? É bom lembrar que Regina Souza foi, desde quando o PT chegou ao poder, ela ocupou os principais cargos na estrutura administrativa. Quando foi não era secretária de administrativa, era administração, depois só saiu da Secretaria de Administração para ser suplente de senador, exerceu o mandato de senadora do Wellington Dias, foi indicada para ser candidata a vice-governadora, exerceu o comando do governo do Estado. E aí foi uma peça fundamental na estratégia do PT, né, na transição de Wellington Dias para Rafael Fonteles, porque foi ela que garantiu a estabilidade, vamos dizer assim, do governo e do PT para que o partido se mantesse ali no poder. E depois, já no governo Rafael Fonteles, assumiu o comando da SASC. Agora, acredito que vai ser a primeira vez em mais de 20 anos que ela vai ficar, de fato, sem um cargo político ou um cargo na estrutura administrativa. A idade já um pouco avançada. Já tem 74 anos, vai se dedicar agora à saúde, a questões particulares. A nota do governador foi uma nota muito carinhosa. Ele tem que ter muita gratidão a ela. Claro, uma nota carinhosa, uma nota que ele expressou a gratidão, expressou o carinho, o respeito pela ex-governadora Regina Souza, então deve ser nenhum problema. É só a gente fazer o cálculo. Se não fosse Regina Souza vice, quem seria no PT? Qual o nome que aceitaria ser vice de Wellington Dias? Com o potencial dela, com a relevância. Sabendo que ia ser governador do Estado e queria abrir mão de concorrer à reeleição. Dificilmente com a relevância dela e com a fidelidade é difícil. Exatamente. Então, de fato, Regina Souza foi uma peça fundamental nessa transição de Wellington Dias para Rafael Fonteles, exatamente porque ela garantiu ali toda a tranquilidade para a execução de todo o planejamento. Exato. Se ela batesse o pé e dissesse, pronto, agora você é candidata a governadora. E aí? Ela estava no exercício do mandato. Tenho certeza que os deputados não iam querer brigar com a governadora no exercício do mandato. Então, a tranquilidade com que ela conduziu e manteve esse diálogo foi, sem dúvida nenhuma, essencial para que o PT fizesse essa transição de geração de Wellington Dias para Rafael Fonteles sem ter nenhum imprevisto.